Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da comunicação dos atos processuais, a citação, notificação e intimação. Bora lá então? Vamos começar pela citação. A citação dentre os três é o ato mais importante do processo penal. E por quê? Através da citação, eu dou ciência ao acusado de que há um processo penal contra ele, de que para ele está sendo imputada a prática de um fato delitivo e oportunizo ao acusado exercer o seu direito à defesa. Então, através da citação, eu chamo o acusado para o processo, para que ele tome ciência de que há um processo penal em andamento contra ele e para que ele exerça o seu direito de defesa. Então a citação ela é um misto de contraditório e ampla defesa. Contraditório porque eu dou ciência ao acusado da ação penal que está em andamento e ampla defesa porque através disso, vindo para o processo, ele vai poder exercer o seu direito à ampla defesa. Então, a citação nada mais é do que o chamamento do réu ao juízo, dando ciência da ação penal e oportunizando a ele o seu direito à defesa, ok? Nesse viés aqui da citação, quantas vezes eu preciso realizar a citação dentro do processo penal? Preciso realizar a citação quando eu tenho uma denúncia recebida pelo magistrado, preciso realizar a citação também lá na fase de execução, preciso realizar a citação no meio do processo. Quantas vezes eu realizo a citação no processo penal? Regra geral, a citação no processo penal, ela será realizada somente uma vez. O magistrado, ao receber a denúncia ou a queixa oferecida pelo Ministério Público ou pelo querelante, ele vai determinar a citação do acusado. A partir daí, chamando o réu para o processo e ele tomando ciência acerca dessa ação penal, eu já não preciso mais citar ele ao longo do processo. Então, regra geral, bastaria eu citar o acusado uma única vez. Já em sede de execução, se de repente tiver uma sentença condenatória, basta eu intimar o acusado para que ele dê início ao cumprimento da pena. Mas não seria necessário citá-lo novamente em fase de execução. Então, regra geral, a citação ocorre uma única vez dentro do processo penal. A exceção está em relação à pena de multa, prevista lá no artigo 164 da Lei de Execução Penal, que diz o seguinte: extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para que no prazo de 10 dias pague o valor da multa ou nomeie bens a penhora. Então, no caso de pena de multa, lá em fase de execução, eu vou ter essa nova citação do acusado para que ele pague a multa ou nomeie bens a penhora. Nesse caso aqui, aí eu teria duas citações no processo. Mas, regra geral, a citação ela ocorre uma única vez dentro do processo penal, ok? E quando que a citação pode ser realizada? Tem alguma limitação? Ela pode ser realizada qualquer dia, qualquer hora, quando eu quiser. A citação, regra geral, ela pode ser realizada em qualquer dia e qualquer hora. Sábado, domingo, feriado, durante a manhã, durante a tarde, poderia ser realizada a qualquer dia. A única regra que vale aqui é em relação à inviolabilidade do domicílio. Se for à noite e o sujeito estiver em sua residência, então vale a inviolabilidade do domicílio aqui. Mas, regra geral, ela pode ser realizada em qualquer dia, em qualquer hora, incluindo feriados e finais de semana, ok? E se eu não realizar a citação? O que acontece no processo penal? A ausência de citação, ou também chamada pela doutrina citação circunduta, gera no processo penal nulidade absoluta do processo, segundo o que determina o artigo 564, inciso 3, a linha E, e artigo 570 do Código de Processo Penal.
Se eu não for realizada a citação do acusado e o processo continuar sem que ele tenha sido chamado, sem que ele tenha tomado conhecimento acerca desse processo contra ele, ocorrerá nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo e acarretará a nulidade do processo desde o seu início. Então, a ausência de citação, ou chamada de citação circunduta, que é a mesma coisa, ausência de citação, gera a nulidade absoluta do processo. Então, a citação, para vocês verem o tamanho da importância dela, que se não realizada, ela vai gerar nulidade absoluta. E por quê? A ausência de citação, ela ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ofendendo princípios constitucionais, a gente tem nulidade absoluta do processo, ok? E quais são os efeitos da citação válida? Realizei a citação, foi tudo ok, o que ela gera para o processo? Segundo o artigo 363 do Código de Processo Penal, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Então, o processo ele se completa a formação quando eu realizo a citação válida do acusado. Não é com o recebimento da denúncia ou da queixa pelo magistrado. Não é aí que forma o processo. É a partir da citação válida do acusado. Realizou a citação válida, foi tudo ok, aí eu completei a formação do processo. Então, a consequência, um efeito da citação válida é que, realizando a citação válida, eu tenho completada a formação aqui do nosso processo penal, ok? E outra questão aqui ainda dentro da citação é quem pode ser citado? Posso citar a testemunha, o tio, o pai, o vizinho, o papagaio, o cachorro do acusado? Cuidado que não. Quem pode ser citado é somente o acusado. É aquele a quem está se impondo a prática delitiva, a prática de um delito, o sujeito passivo do nosso processo penal. Então, eu não posso citar qualquer pessoa aqui, sair citando qualquer um, o vizinho, o pai, o avô, o filho. Não. Somente quem pode ser citado é o sujeito passivo da nossa relação processual penal aqui, o acusado, contra quem aquele que eu estou impondo a prática de um delito. Então, só posso citar o acusado. Não posso citar o pai, o tio ou o vizinho do acusado, ok? E quais são as consequências do não atendimento à citação pelo acusado? Eu citei o acusado, bonitinho, foi lá o oficial de justiça com o mandado, fez a citação do acusado, todo ok, a citação foi válida, porém o acusado, ele não deu bola. Ele pegou, olhou aquele mandado, achou que não era importante, rasgou, jogou fora, deu para o cachorro brincar. Quais que são as consequências do acusado não atender a essa citação, não atender ao chamamento para o processo? O artigo 367 do Código de Processo Penal diz que o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, ou seja, ele foi devidamente citado, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Então, no caso do acusado ser validamente citado e não comparecer aos autos, opera-se a chamada revelia. E o acusado, ele não vai mais ser intimado para nenhum ato processual, a não ser no caso que haja sentença condenatória. Se ele for condenado, aí sim ele será intimado da sentença condenatória. Mas para os demais atos processuais, se ele não responder à citação, ele não vier até o processo, o juiz não vai mais intimar ele para os demais atos que ocorrem ao longo do processo. Antigamente, a citação servia para chamar o acusado para comparecer ao seu interrogatório, que era o primeiro ato do processo. Hoje, a citação serve para que o acusado ofereça resposta à acusação.
Então, se o acusado ele não responder à citação, o juiz vai nomear um defensor para esse acusado, esse defensor vai oferecer a resposta e vai seguir ao longo do processo, representando esse acusado que não compareceu nos autos. Mas o acusado ele não vai mais ser intimado para nenhum ato do processo. Claro que isso não impede dele do nada aparecer e querer comparecer a certos atos processuais. Aí, se ele comparecer no meio do processo, a partir dali ocorrerão as intimações, mas o que já passou permanece válido. Então, a consequência do não atendimento à citação é a revelia do acusado, ou seja, ele não vai mais ser intimado para nenhum ato processual, a não ser no caso de sentença condenatória. Aí sim, ele deverá ser intimado dessa decisão, ok? Em relação à revelia, a revelia aqui no processo penal, presume-se automaticamente a veracidade dos fatos com o acusado não atendendo o chamamento ao processo, ou seja, não atendendo a citação. O juiz criminal, desde logo, presume-se verdadeiro todos os fatos apontados na inicial acusatória? Cuidado que aqui a resposta é não. Diferente lá do processo civil, a revelia aqui no processo penal não gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial acusatória. A revelia tem como única consequência a não intimação do acusado para os atos processuais. A revelia no processo penal, então, ela não gera a presunção de veracidade dos fatos narrados lá na inicial acusatória, ok? Então, toma muito cuidado com isso aqui, que quando a gente fala em revelia, já pensa automaticamente nessa questão de presunção de veracidade dos fatos. Aqui no processo penal, isso não ocorre. O processo vai seguir normalmente, não vai ocorrer julgamento antecipado da lide, a não ser naqueles casos de absolvição sumária do artigo 397, mas não se presumem verdadeiros os fatos narrados na inicial acusatória, ok? E aí, dentro da citação, a gente pode separar a citação em duas espécies. A citação real ou pessoal, que é aquela feita pessoalmente na figura do acusado, vai lá o oficial de justiça pessoalmente até o acusado e cita ele, chama ele ao processo pessoalmente, dá ciência para ele de que há um processo penal em andamento. E temos também a chamada a citação ficta ou presumida. Nesse caso aqui, eu não tenho certeza se o acusado ele tomou conhecimento do processo ou não. Mas em razão de uma presunção legal, eu presumo que ele tomou ciência dessa decisão e sigo o processo contra ele. Então aqui, na citação ficta ou presumida, eu não sei se ele tomou ciência ou não da acusação, mas nas hipóteses trazidas pelo Código de Processo Penal, presume-se, através da lei, que ele teve ciência do processo contra ele. Então, nós temos essas duas espécies de citação. Real ou pessoal, que é feita pessoalmente, eu tenho certeza que o acusado tomou ciência do processo penal contra ele, e a citação ficta, ou também presumida. Eu não tenho certeza, mas eu presumo que ele tomou ciência daquele processo contra ele, ok? Vamos estudar cada uma delas então agora? Começando pelas citações pessoais, primeira delas, citação por mandado. Citação por mandado é a regra no Código de Processo Penal. E está lá no artigo 351, que diz o seguinte: a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Então, a citação por mandado funciona da seguinte maneira: o sujeito, ele reside na mesma localidade em que ele está sendo processado, na mesma comarca em que está o processo está tramitando. Nessa hipótese, em o sujeito morando na mesma jurisdição em que o processo está tramitando e estando em lugar certo e sabido, o juiz vai determinar que a citação seja expedida por mandado, ou seja, por oficial de justiça. O juiz vai expedir o mandado, o oficial de justiça pega esse mandado e vai pessoalmente até onde o acusado se encontra.
para dar ciência para ele de que há essa ação penal em trâmite contra ele e que ele deva vir até o processo para exercer o seu direito à defesa. Então, a citação por mandado, ela é realizada quando o sujeito está em território nacional, em lugar certo e sabido, e ele está na mesma localidade em que o processo está tramitando. Então, aqui, ó, está na mesma localidade do juiz processante. Então, o mandado é uma ordem escrita, assinada pelo juiz competente, que é entregue ao oficial de justiça. E ela é efetivada quando o oficial de justiça pessoalmente dá ciência para o acusado de que está tramitando uma ação penal contra ele. O oficial de justiça vai lá, lê o mandado de citação para o acusado, emite a contrafé, pega a ciência do acusado e devolve ao juiz. O acusado ele tomou ciência pessoalmente de que há uma ação penal contra ele. Então essa é a citação por mandado, a regra no nosso Código de Processo Penal, quando o sujeito está em território nacional e na mesma localidade do juiz processante, ok? Essa citação por mandado aqui, ela tem alguns requisitos que devem ser observados. Não basta o juiz pegar uma folha em branco e falar assim, ó, cite o acusado na rua tal e diga que contra ele tem uma ação penal em andamento. Não é isso. O mandado ele deve respeitar alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos. Os requisitos intrínsecos estão previstos lá no artigo 352 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações penais iniciadas por queixa, o nome do réu ou os seus sinais, caso a pessoa não seja certa ainda, os sinais característicos que possam identificar o acusado, a residência do réu, onde que eu vou localizar esse sujeito, o fim para que está sendo feita a citação, no nosso caso aqui, para ele oferecer resposta à acusação nesse processo, o juízo local, o juízo, lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer. Se ele tiver que comparecer, eu já consto isso lá no mandado de citação, e a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Ambos vão assinar o mandado de citação. E aí sim será entregue ao oficial de justiça. Então, o mandado de citação ele deve conter todos esses requisitos aqui. Além disso, ele tem alguns requisitos extrínsecos que estão previstos lá no artigo 357. E são requisitos da citação por mandado, a leitura do mandado citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e hora da citação, e a declaração do oficial na certidão de entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Ou seja, o oficial de justiça vai lá com o mandado, vai fazer a leitura para o acusado do que se trata, vai pegar a assinatura e no momento de devolver para o juiz vai emitir a contrafé, dizendo que a citação foi realizada ou não foi realizada, a hora em que foi realizada e emite a sua contrafé e assina, ok? Então essa é a citação por mandado. Regra do nosso Código de Processo Penal é realizada quando o acusado está no território brasileiro e na mesma jurisdição do juiz processante, ok? Ainda a gente tem como citação pessoal a chamada citação por carta precatória. O que é a citação por carta precatória? A citação por carta precatória ela é bem parecida com a citação por mandado, com uma única diferença. No caso de citação por carta precatória, o sujeito ele está em território nacional, porém fora do âmbito da competência territorial do juiz processante. Ou seja, de repente o processo está correndo em Curitiba e o sujeito mora em Irati. Veja que aqui ele está fora da competência do juiz processante. E aí, como que o juiz de Curitiba, que é o juiz processante, vai fazer para citar esse acusado que mora lá em Irati? Manda o oficial de justiça para lá, o oficial de justiça vai dirigindo até lá, cita o acusado e volta? Claro que não. Nesse caso aqui, a gente usa a chamada carta precatória, prevista lá no artigo 353 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante carta precatória. Então, ela é bem parecida com a citação por mandado, com a diferença é que eu vou ter que expedir uma carta, por isso o nome, que o mandado ele vai através de uma carta. Eu vou expedir uma carta lá para o juízo de Irati, para que o juízo de Irati cite esse nosso acusado, ok?
Como que funciona daí a carta precatória? Uma vez recebida a carta precatória pelo juízo deprecado, ou seja, o juízo de Irati, ele vai pegar e vai determinar a expedição de mandado para citar esse acusado. Eu espeço a carta precatória com cópia da denúncia, da queixa. Chegando lá no juízo deprecado, o juiz deprecado pega essa carta precatória, olha e determina que ela seja cumprida. E determina a expedição de um mandado, porque agora ele está na mesma localidade. Expede-se o mandado para que seja cumprido e para que seja citado esse acusado nessa localidade. Citado o acusado, o juiz deprecado pega esse mandado de citação e devolve para o juiz deprecante, informando o seu cumprimento, ok? Então, o artigo 355 do Código de Processo Penal diz que a precatória será devolvida ao juiz deprecante, ou seja, o que mandou, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra, seria feita a citação por mandado do juízo deprecado. Por isso que eu digo que ela é bem parecida com a citação por mandado. A única diferença é que primeiro eu preciso expedir a carta e aí lá no juízo deprecado a citação vai ser cumprida por mandado. Tudo que a gente falou lá por citação por mandado vale aqui para citação por carta precatória. Só tem que saber que a carta precatória se aplica quando o acusado ele não mora na mesma jurisdição, na mesma competência do juízo processante. Ele mora em outra localidade. Por esse motivo, eu tenho que expedir uma carta e pedir que o juízo, lá de onde ele reside, faça a citação dele para mim. Ok? Então, essa é a carta precatória. Na carta precatória ainda, pode acontecer a chamada precatória itinerante, que está prevista lá no artigo 355, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que é essa precatória itinerante? Essa precatória itinerante funciona da seguinte maneira. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Como assim, Magda? Não entendi. Voltando ao nosso exemplo aqui. O juiz processante é o juiz de Curitiba, o acusado mora em Irati. O juiz de Curitiba expede a carta precatória lá para Irati para que citem o acusado. Chega lá em Irati, o juiz percebe, expede-se o mandado de citação, o oficial de justiça vai atrás do acusado, não encontra ele, mas o acusado tem informações, o oficial de justiça recebe informações que o acusado está morando agora em outra cidade, Prudentópolis. Nesse caso aqui, não há necessidade do juízo de Irati, juiz deprecado, devolver a carta para o juiz de Curitiba expedir uma nova carta lá para Prudentópolis. O próprio juiz de Irati pode pegar aquela mesma carta e já encaminhar para o juízo de Prudentópolis, sem fazer essa volta para Curitiba para ir para Prudentópolis de novo. Ele pega aquela carta que ele recebeu, coloca a informação de que o acusado não reside em Irati, mas sim em Prudentópolis, e encaminha para Prudentópolis. Então é a chamada precatória itinerante, porque ela viaja. Ela foi de um juízo para outro, chegou naquele juízo, percebeu, olha, ele não mora aqui não, ele mora lá numa terceira cidade. Aí você encaminha para aquela terceira cidade a carta precatória, ok? Então essa é a chamada precatória itinerante. Quando chega numa cidade, não está naquela cidade, eu encaminho para outra cidade, ok? Então essa aqui é a chamada carta precatória. Muita atenção ainda em relação à carta precatória com o parágrafo 2º do artigo 355. Parágrafo 2º do artigo 355 diz que certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. O artigo 362 traz a chamada citação por hora certa. E a gente vai estudar ela um pouquinho mais para frente, mas já guardem esse parágrafo 2º aqui do 355, parágrafo 2º. Então, no caso do oficial de justiça verificar que o réu está se ocultando de forma deliberada, de forma intencional para não ser citado, ele vai devolver a carta precatória para que seja determinada a citação por hora certa, ok? Mas a gente vai estudar ela daqui a pouquinho. Então, essa é a carta precatória. A carta precatória, ela pode ser expedida por telegrama, ou seja, quando tiver urgência.
O nosso Código de Processo Penal, no artigo 356, diz que se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Então, quando houver urgência para cumprimento dessa carta precatória, ela pode ser sim expedida por telegrama. Veja que hoje, com o processo eletrônico, muitas dessas previsões aqui do CPP perderam um pouco a razão de ser. Porque a carta precatória ela também pode ser expedida por via eletrônica, através do processo eletrônico. Mas, caso ainda tenha aqueles processos físicos, se houver urgência, o juiz pode se valer do telegrama para encaminhar a carta precatória, desde que seja reconhecida a sua assinatura na carta. Ok? Então, o artigo 356, ele permite que o juiz se utilize do telegrama para encaminhar a carta precatória para o outro juízo. Ok? E assim como a citação por mandado, a carta precatória também tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Os requisitos estão lá no artigo 354, que diz o seguinte: a precatória indicará o juízo deprecado e o juiz deprecante quem está mandando e o deprecado quem vai receber a carta precatória, a sede de jurisdição de um ou outro, o fim para que está sendo feita a citação e o juízo e lugar e hora que o acusado deverá comparecer. É bem parecido com a citação por mandado, só porque aqui eu tenho que indicar, né, quem está mandando e quem vai receber. Ok? Então essa é a citação por carta precatória, bem parecida, lembre, com a citação por mandado. A diferença é que aqui o sujeito ele não está na jurisdição do juiz processante, ele está em outra localidade. E por esse motivo eu preciso expedir uma carta para que lá na outra localidade seja cumprido o mandado por citação. Ok? Dentro da citação ainda, como que funciona a citação do militar? O militar ele também é citado por mandado ou por carta precatória? O artigo 358 do Código de Processo Penal diz que a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Ou seja, a citação do militar ela tem algumas peculiaridades. E por que isso aqui? Isso aqui é em razão da hierarquia e disciplina que existe entre os militares. Eu não posso permitir que um oficial de justiça ele ingresse nas dependências militares à procura do acusado. Nesse caso aqui, se eu tiver que citar um militar da ativa, o juiz ele vai expedir um ofício ao comandante da organização militar em que se encontra o acusado para que esse dê ciência ao militar a respeito da ação penal que está em andamento. Então, eu não vou expedir um mandado ou uma carta precatória e não é o oficial de justiça que vai lá, que vai entrar no comando militar para citar esse militar. Não. Aqui no militar, eu vou expedir um ofício ao comandante da organização militar e esse que vai dar ciência ao militar de que há uma ação penal em andamento contra ele. Então, contra o militar, não vale a citação por mandado ou por carta precatória. O oficial de justiça não vai entrar lá atrás do militar. Para o militar, eu faço um ofício e o comandante da organização militar que vai dar ciência para esse militar aqui, ok? Então, muito cuidado com essas questões aqui de militares, que sempre tem essas diferenciações em razão da hierarquia e da disciplina que a gente tem nas organizações militares, ok? Citação do funcionário público. Como que funciona a citação do funcionário público? O artigo 359 do Código de Processo Penal diz que o dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado, assim a ele, como ao chefe da sua repartição. Esse artigo 359 aqui, ele deveria ter sido modificado após a reforma de 2008. Com a reforma de 2008, o interrogatório passou a ser o último ato do processo, não tem mais razão de ser de o mandado de citação ser comunicado também ao chefe de repartição. Então, a citação do funcionário público, ela ocorre por mandado ou por carta precatória, normalmente como se fosse um acusado comum. Então, o funcionário público, ele vai ser citado por mandado ou por precatória,
para responder à acusação no prazo de 10 dias. Porém, quando o acusado, funcionário público, precisar comparecer a um ato do processo, uma audiência de instrução de testemunhas ou ao seu interrogatório, aí sim eu vou precisar comunicar também o chefe da repartição. Eu encaminho um ofício ao chefe da repartição, notificando que no dia tal, a hora tal, o funcionário público ele vai precisar comparecer em juízo para a finalidade X. Então, para citação, como agora na citação é só para apresentar a resposta à acusação e não precisa mais comparecer em juízo, não há necessidade de eu comunicar o chefe da repartição do funcionário público. A citação ela vai ocorrer por mandado ou por precatória normalmente, para que o funcionário público apresente a resposta à acusação, mas ao longo do processo, quando ele precisar comparecer no processo para a prática de determinados atos processuais, aí sim, além de notificar ele para que compareça, eu notifico também o chefe da sua repartição, para informar que naquele dia, naquela hora, o funcionário não estará lá na repartição, para eu preservar aqui o bom andamento do serviço público. Então, a citação do funcionário público ocorre normalmente. Só tomar cuidado que quando ele precisar comparecer no processo para a prática de determinados autos, comparecer em juízo, aí eu preciso comunicar também o chefe da repartição, ok? E a citação do acusado preso, como que ela ocorre? Posso fazer a citação do acusado preso de qualquer maneira? Não. O artigo 360 do Código de Processo Penal diz que se o réu estiver preso, ele será pessoalmente citado. E o artigo 399 do Código de Processo Penal diz que, recebida a denúncia, a queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP, se for o caso do querelante do assistente. Parágrafo 1º diz que o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. Então, em relação ao acusado preso, ele deverá ser pessoalmente citado, ou seja, vai por mandado ou por carta precatória. Tem que ir lá, o oficial de justiça, ler o mandado de citação, a carta precatória de citação para esse acusado, para que ele tome ciência de que contra ele há um processo penal em andamento. Para o acusado preso, eu não posso citar ele por edital, porque aí eu vou ter certeza que ele não tomou conhecimento daquela ação penal contra ele. Vejam que, se ele está preso, o poder público tem a obrigação de saber onde ele está. Seja em qualquer unidade da federação, a gente tem que ter um controle sobre os presos. Então, sabendo onde ele está, eu vou lá e cito ele pessoalmente. Eu não posso citar o acusado preso por meio de edital, porque ele não vai tomar conhecimento dessa ação penal contra ele. Então, o acusado preso será pessoalmente citado. Assim como no caso do funcionário público, quando o acusado preso ele precisar comparecer em juízo para uma audiência de instrução de testemunhas ou para o seu interrogatório, além de intimar ele pessoalmente, eu tenho que enviar um ofício ao diretor do estabelecimento prisional solicitando o comparecimento desse acusado, que eles providenciem a apresentação do preso no dia e hora designados para o ato processual. Então, o acusado preso, além de ser pessoalmente citado, também tem o direito de ser intimado pessoalmente e quando ele precisar comparecer em juízo, eu preciso oficiar ao diretor do estabelecimento em que ele se encontra para que eles providenciem a apresentação do acusado preso, porque ele sozinho não vai ter como comparecer lá em juízo. Então, eu preciso comunicar o diretor para que eles levem o acusado até o juízo. Ok? Mas lembrem que a citação do acusado preso, ela será realizada pessoalmente. Tem que ser citação real, pessoal. Eu não posso citar um acusado preso por meio de edital. Ok? Ainda sobre citação, como que ocorre a citação de um acusado que esteja no estrangeiro?
sujeito praticou um crime aqui, ó, vazou, foi embora, tá morando lá na Europa. O que eu faço agora? Como é que eu não vou dar ciência para esse maluco de que contra ele tem um processo penal em andamento aqui no Brasil? Artigo 368 do Código de Processo Penal diz que, estando o acusado no estrangeiro e em lugar sabido, eu tenho que saber onde é que tá o maluco, será citado mediante carta rogatória, suspendendo o seu curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. Ou seja, no caso de acusado que se encontre no estrangeiro, o juízo vai determinar a expedição de uma carta rogatória, que será encaminhada lá ao outro país para que cite esse acusado. E veja que ele tem que estar em lugar sabido, tem que saber onde que está esse cara para mandar expedir a carta rogatória. Como aqui eu vou expedir essa carta rogatória para um outro país e pode acarretar demora no seu cumprimento, nesse caso aqui, eu suspendo o curso da prescrição até que a carta rogatória seja cumprida, até que a citação seja de fato realizada. Citação realizada, volta o curso do prazo prescricional normalmente. Então a carta rogatória, ela é bem parecida com a carta precatória. Só que a carta precatória, o sujeito está dentro do território nacional, mas em outra localidade. Na carta rogatória, o sujeito está em outro país, está fora das dependências do território nacional, está em outro país. Aí, nesse caso aqui, o juiz determina a expedição da carta rogatória e vai suspender o prazo prescricional até o seu cumprimento. E como que funciona o cumprimento da carta rogatória? O juiz sozinho assina lá a carta e põe no envelope e encaminha para o país em que se encontra o sujeito? Não. Nesse caso aqui, a carta rogatória vai ser encaminhada ao Ministério da Justiça, que vai encaminhar para o Ministério das Relações Exteriores, e essa aqui vai determinar o cumprimento dessa carta rogatória. O Ministério das Relações Exteriores é que vai encaminhar essa carta rogatória para o país onde se encontra o acusado. Então não é o próprio juiz que coloca no envelope e põe no correio e manda lá para o outro país. Não. O juiz manda para o Ministério da Justiça, que por sua vez encaminha para o Ministério das Relações Exteriores, e essa determina o cumprimento da carta rogatória. Ok? Então, quando o acusado ele estiver no estrangeiro, eu vou mandar citar ele através de carta rogatória. Enquanto ela não for cumprida, fica suspenso o curso do prazo prescricional. Ok? Ainda, como que é realizada a citação em legações estrangeiras, ou seja, em embaixadas e consulados? Como que eu realizo a citação nessas localidades? O artigo 369 diz que as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras, ou seja, embaixadas e consulados, serão efetuadas mediante carta rogatória. Então, aplica o mesmo entendimento aqui para o acusado citado no estrangeiro. Se eu tiver que realizar uma citação em uma embaixada ou em um consulado, o juiz também vai determinar a expedição de uma carta rogatória para o seu cumprimento. Também encaminha lá para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça encaminha para o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Relações Exteriores determina o cumprimento dessa carta rogatória. Com uma única diferença. Quando eu for cumprir essa carta rogatória em embaixada ou consulado, eu não vou suspender o curso do prazo prescricional, porque a gente está dentro do território nacional. Então não vai haver uma demora como ocorre aqui, que eu preciso encaminhar para um outro país. Nesse caso do cumprimento da citação em legações estrangeiras, eu não suspendo o curso do prazo prescricional. Eu aplico o mesmo entendimento do 368, com exceção da suspensão do prazo prescricional, ok? E como que ocorre a citação por carta de ordem, a chamada citação mediante carta de ordem? O que é isso? A citação por carta de ordem também é bem parecida com a carta precatória. A única diferença é de quem vem a ordem para cumprir essa carta. Quando eu tiver no mesmo nível de jurisdição, por exemplo, juiz de primeira instância e juiz de primeira instância, um pedindo que o outro cite o acusado, que o acusado está na localidade dele,
aí eu falo em carta precatória, porque eles estão no mesmo nível de jurisdição. Quando eu estiver no mesmo nível de jurisdição, eu me utilizo da carta precatória para cumprir a citação. Porém, quando eu falo de órgão jurisdicional de grau superior, quando quem está pedindo para cumprir a citação está em grau superior, aí é a chamada carta de ordem. Como assim, Magda? Digamos que em um processo de competência originária dos tribunais, está tramitando uma ação penal aqui no TJ Paraná. Porém, o sujeito mora lá em Marechal Cândido Rondon. Como que eu vou proceder à citação desse acusado? O tribunal ele vai expedir uma carta de ordem lá para o juiz de Marechal Cândido Rondon, determinando que ele cumpra a citação do acusado. Veja que é o mesmo caso da carta precatória. O sujeito ele não mora na mesma localidade do juiz processante, então tem que mandar uma carta. Porém, aqui quem está mandando está em hierarquia superior. E por esse motivo da hierarquia superior, aí a gente chama de carta de ordem e não de carta precatória. Mas o entendimento da carta precatória e carta de ordem é o mesmo, com a diferença que carta precatória eu estou no mesmo nível e carta de ordem eu tenho hierarquia superior. Então, se o tribunal está expedindo uma carta lá para o Marechal Cândido Rondon para cumprir a citação, eu falo que é uma carta de ordem e não uma carta precatória. Ok? Essas aqui que a gente viu até aqui, até a carta de ordem, são todas situações pessoais ou reais, em que o acusado pessoalmente vai tomar conhecimento do processo penal contra ele que está em trâmite. A partir daqui, a gente vai ver as duas situações de citação ficta ou presumida, que é a citação por edital e a citação por hora certa. Começando pela citação por edital. Como eu falei para vocês, a citação por edital é uma espécie de citação ficta, já que ela não é realizada pessoalmente ao acusado, mas eu presumo que ele tomou conhecimento daquele fato, daquela ação penal em trâmite contra ele. Eu não tenho certeza, mas eu estou presumindo que chegou ao conhecimento dele que há uma ação penal em trâmite contra ele. Então, como que é feita aqui essa citação por edital? Citação por edital, ela é realizada publicando o edital em um jornal de grande circulação na imprensa ou afixando lá no átrio do fórum, com o prazo de 15 dias, que é o chamado prazo de dilação. Eu fixo lá o edital, seja na imprensa ou seja lá no fórum, e dou um prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias é que eu presumo que o acusado vai tomar conhecimento da ação penal contra ele. Esgotado esse prazo de 15 dias, começa a correr o prazo para a prática do ato. No nosso caso aqui, seria o da resposta à acusação. Então, a citação por edital, ela é uma citação ficta, que eu não vou ter certeza se o acusado tomou conhecimento ou não da ação penal contra ele. E ela funciona eu publicando o edital num jornal de grande circulação ou lá no fórum. Coloco lá na porta do fórum o edital de citação com prazo de 15 dias, que é o prazo que eu presumo que vai dar tempo do acusado tomar conhecimento desse processo contra ele. Ok? Então, o artigo 361 do CPP diz que se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. E assim como as citações por mandado e carta precatória, o edital ele tem alguns requisitos que deverão ser cumpridos. E os requisitos estão lá no artigo 365 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o edital de citação indicará o nome do juiz, o nome do réu, o fim para que está sendo feita, o juízo, o dia e a hora em que ele deverá comparecer, o prazo que vai ser dado para esse edital, e o parágrafo único diz: o edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juiz e será publicado pela imprensa e tudo mais, aquilo ali que a gente já falou, como que funciona o edital. Então, os requisitos do edital são basicamente os mesmos do mandado por citação e da carta precatória. Tem que indicar certinho o juiz, o acusado, para que eu estou citando ele, se é para ele comparecer, se é para ele apresentar a resposta à acusação, o que o acusado deverá fazer, ok?
Tá, Magda, você falou dessa citação por edital aqui, falou que ela tem prazo de 15 dias, é uma citação ficta, mas quais que são as hipóteses que autorizam que alguém se utilize da citação por edital? Primeira das hipóteses previstas lá no artigo 361, que a gente já leu, é se o réu não for encontrado. Se de repente o oficial de justiça foi lá na casa do acusado, não achou ele, teve a informação que ele está numa outra cidade, pediu carta precatória, não acharam ele, busquei todos os endereços possíveis, fui atrás dele de qualquer jeito, não achei o acusado, aí eu vou citar ele por edital. Mas cuidado com essa hipótese aqui, se o réu não for encontrado, eu tenho que esgotar todos os meios possíveis para tentar ter encontrado esse sujeito aqui. Não é porque o oficial de justiça foi lá e não achou ele que a medida seguinte já vai ser fixar um edital lá na porta do fórum. Não. A citação por edital, ela exige que eu tenha esgotado todos os meios de busca daquele acusado. Não achei o sujeito, aí sim eu me valho da citação por edital. Então a citação por edital, ela é uma última ratio a ser utilizada aqui para encontrar o acusado. Utilizei de todos os meios, não achei, aí sim eu me valho da citação por edital. Então a primeira hipótese que eu posso usar a citação por edital é quando eu não achei o sujeito. Aí sim, vou lá e utilizo o edital naqueles moldes que a gente falou. Fixa, publica na imprensa de grande circulação ou lá na porta do fórum pelo prazo de 15 dias, ok? Uma segunda hipótese que autoriza a citação por edital é quando for inacessível, em virtude de epidemia, guerra ou por outro motivo de força maior, o lugar em que estiver o réu. Essa hipótese aqui, ela estava prevista no Código de Processo Penal e não está mais. Apesar de não estar mais prevista no Código de Processo Penal, a gente continua aplicando isso aqui na prática. Apesar de eu saber onde está o sujeito, mas se o lugar for inacessível, se não tiver como chegar naquele lugar de jeito nenhum, aí sim eu vou citar o acusado por edital. Não tem como chegar lá, seja por razão de epidemia, de guerra ou por qualquer outro motivo, não tem como chegar na localidade para citar aquele acusado, aí eu me valho da citação por edital, ok? Uma terceira hipótese ainda a respeito da citação por edital é quando incerta a pessoa que tiver que ser citada. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele fala que na denúncia ou na queixa, se eu não souber exatamente quem é a pessoa, eu posso prestar alguns esclarecimentos pelos quais eu posso identificar. Fala, olha, é alto, magro, tem tatuagem no braço direito, tatuagem na mão. Dou sinais que eu posso identificar aquela pessoa. Quando ocorrer essa situação aqui, que eu não sei bem certo quem é a pessoa, não sei o endereço, apesar de também não estar prevista no Código de Processo Penal, eu posso me valer da citação por edital. Então, uma terceira hipótese é quando incerta a pessoa que tiver que ser citada. Quando eu tiver certeza a respeito da pessoa que eu vou citar, eu posso me valer da citação por edital, ok? A citação por edital, ela traz algumas consequências para o processo. E a primeira delas está prevista lá no artigo 366, que trata da suspensão do processo e da prescrição. O artigo 366 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos dispostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, a citação por edital, ela traz algumas consequências para o processo e a primeira delas, suspensão do processo e da prescrição. A pergunta que aparece aqui é: qual é o prazo dessa suspensão? O sujeito foi citado por edital, não constituiu advogado, não compareceu nos autos, não apresentou resposta à acusação. O juiz, então, diante disso, não pode seguir o processo contra aquele acusado, já que eu não tenho certeza se ele tomou conhecimento ou não daquele processo. Não tendo ele comparecido, suspende o curso do processo e, claro, também a prescrição. A questão é, qual que é o prazo dessa suspensão? Suspensão dura para sempre? Não.
Se durasse para sempre, eu estaria criando mais uma hipótese de crime imprescritível, que não está previsto lá na Constituição Federal. Por esse motivo, o STJ, através da súmula 415, diz que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, eu pego o máximo da pena cominada, vou lá para o artigo 109 do Código Penal, vejo qual que é o prazo máximo da prescrição e esse será o prazo máximo de suspensão do processo e da prescrição. Transcorrido isso, o processo e o prazo prescricional voltam a correr normalmente. Então, o processo ele não fica suspenso para sempre. Eu tenho um prazo máximo aqui da suspensão, no caso de citação por edital, em que o acusado ele não compareça nos autos, ok? Uma segunda consequência, que está ali no artigo 366, fala que o juiz ele pode determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Se de repente corre-se o risco de uma prova desaparecer, uma perícia que precisa ser realizada para que não desapareçam os vestígios, o juiz, ainda que o acusado ele não tenha comparecido aos autos, ele pode determinar a produção dessas provas consideradas urgentes. Lá nos moldes até do que determina o artigo 225 do Código de Processo Penal. De repente, tem uma testemunha que presenciou o delito que já está lá com seus 98 anos. Ou suspendeu o processo e o prazo prescricional, não sei quando que vai voltar a correr esse processo aqui, não sei nem como que eu vou achar esse acusado, vou deixar para ouvir a testemunha só depois? Claro que não. Eu posso determinar a antecipação dessa prova aqui, porque a testemunha pode não existir mais à época da instrução. Então, o artigo 366 diz que o juiz, no caso de citação por edital, em que o acusado não compareça aos autos, ele pode determinar a produção de provas consideradas urgentes. Mas cuidado com a súmula 455 da STJ, diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no 366 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Não basta o juiz falar assim, olha, mas as testemunhas vão esquecer do que elas viram se eu deixar passar muito tempo. Não, essa é uma alegação muito rasa. O juiz ele tem que concretamente demonstrar por que ele vai produzir aquelas provas de maneira antecipada. Então, a produção antecipada de provas consideradas urgentes tem que ser devidamente fundamentada pelo magistrado. Não basta ele simplesmente dizer que o decurso do tempo pode prejudicar a produção de provas. Não, ele tem que demonstrar isso de forma concreta para que faça essa produção antecipada de provas, ok? Mas essa aqui é mais uma consequência em razão do artigo 366. Se o acusado citado por edital não compareceu aos autos, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas, desde que devidamente fundamentada, ok? Uma terceira consequência que está lá no final do artigo 366 é o caso de decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Essa prisão preventiva aqui, ela ocorre de maneira automática, ou seja, citado por edital, se o acusado não comparecer e não constituir defensor, automaticamente eu decreto a prisão preventiva do sujeito? Claro que não, pessoal. A prisão preventiva, ela não é automática. Eu tenho que cumprir os requisitos do artigo 312 e artigo 313 do Código de Processo Penal. Se eu não cumprir os requisitos do artigo 312 e do 313, eu não posso decretar a preventiva do sujeito. Ou seja, para decretar a preventiva não basta simplesmente eu alegar, olha, ele foi citado por edital, não compareceu, não constituiu defensor, não fez nada no processo. Para não prejudicar, vou determinar a prisão preventiva. Não. Eu tenho que ver se preenche os requisitos do 312 e do 313. Caso contrário, eu não posso determinar a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva não é automática, ok? E se, citado por edital, o sujeito não comparece, não constitui advogado, o processo está suspenso, foi determinada a produção antecipada de provas, está lá, o processo suspenso já faz 1 ano, está suspenso. Aí, do nada, aparece o acusado aparece. O que acontece agora? O acusado apareceu depois de 1 ano já que passou o edital. Pode ele ingressar nos autos nesse momento? O artigo 396 traz a resposta para a gente e diz o seguinte:
Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que o sujeito comparece nos autos, é a partir daí que vai começar a fluir o prazo para ele apresentar a resposta à acusação. Então, se de repente ele aparece 1 ano depois, já de ter ocorrido a citação por edital, vai abrir o prazo para ele oferecer a resposta à acusação e o processo seguirá seu curso normalmente. Então, segundo o artigo 396, parágrafo único, o prazo diante do comparecimento do acusado citado por edital começa a fluir do seu aparecimento nos autos ou da constituição de um defensor, ok? Então, quer dizer que ele pode, sim, aparecer depois. E a partir daí que corre o prazo para ele apresentar a defesa. Ok? E para a gente fechar aqui a questão de citação e a questão de citação ficta, falta a gente ver a citação por hora certa, prevista lá no artigo 362 do Código de Processo Penal. Como que funciona a citação por hora certa? A citação por hora certa também é uma espécie de citação ficta ou presumida, porque aqui eu presumo que o acusado tomou ciência acerca do processo em andamento contra ele. Nesse caso aqui, vai ser cabível a citação por hora certa quando o réu se oculta propositalmente para não ser citado. Nessa hipótese aqui, se o oficial de justiça ele perceber que o réu está se ocultando de propósito para não ser citado, ele vai certificar isso aqui no mandado de citação ou na carta precatória e vai proceder à citação com hora certa, nas formas lá do artigo 252 e 255 do Código de Processo Civil. Veja que a citação por hora certa ela não existia no processo penal, foi trazida lá do Código de Processo Civil, por isso que a gente segue as regras previstas lá no CPC, no 252 a 255. Então, quando o oficial de justiça percebe que o sujeito está se ocultando de forma proposital para não ser citado, ele vai certificar isso no mandado e vai proceder com a citação por hora certa. E como que funciona essa citação por hora certa? O oficial de justiça ele vai procurar o acusado por 3 vezes. 3 vezes ele vai atrás do sujeito para tentar citar ele. E, ao mesmo tempo, vai verificar se ele está se ocultando para não ser citado. Se nessas 3 vezes o oficial constatar que o sujeito está se ocultando de forma deliberada para não ser citado, ele vai comparecer lá na casa que deveria citar o acusado, vai comunicar um parente que lá esteja ou um vizinho e vai falar assim: olha, no dia tal e tal, eu vou voltar aqui para citar o sujeito. O senhor, por favor, avise ele que no dia tal eu volto para citar ele aqui. No dia marcado pelo oficial de justiça, ele volta. Tá lá o oficial de justiça. Se o acusado estiver lá, ótimo, cita o acusado. Se o acusado não estiver no dia e hora designados, o oficial de justiça ele vai entregar a contrafé daquele mandado de citação ao parente ou ao vizinho que ele comunicou de que ele voltaria para citar o acusado. E deixa lá a contrafé com o parente, com o vizinho. Por isso que a citação por hora certa é dita uma citação ficta. Porque, às vezes, o mandado de citação vai ficar com o parente e com o vizinho. Você não sabe se o acusado vai chegar a ter conhecimento desse fato aqui. Então, nós também temos a previsão da citação por hora certa no Código de Processo Penal. Ela vai ocorrer quando o oficial de justiça por 3 vezes for atrás do acusado e perceber que ele está se ocultando de forma deliberada para não ser citado. Nesse caso, ele comunica um parente, um vizinho, que no dia seguinte ou no dia mais próximo, ele vai voltar para fazer a citação do acusado. E se o acusado não estiver lá, ele vai entregar a contrafé para o parente ou para o vizinho. E vai presumir que o acusado vai tomar ciência dessa acusação. Ok? Então, são todas essas aqui espécies de citação. Vejam que citação, por ser bastante importante, o estudo dela é bem longo. Ok? Para fechar, a gente só precisa ver intimação e notificação, que são bem mais tranquilos que a citação.
Começando pela intimação. A intimação é a comunicação a respeito de um ato processual já praticado. Por exemplo, eu intimar o réu de que a sentença foi publicada. Veja que aqui a sentença já ocorreu. Eu estou intimando ele de um ato já praticado. Então, a intimação, eu intimo alguém de um ato que já foi praticado no processo, para que essa pessoa tome ciência de que determinado ato já foi praticado. E como que ocorrem as intimações no processo penal? O artigo 370 do Código de Processo Penal diz que as intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato será observado no que for aplicável disposto no capítulo anterior, ou seja, a disposto na questão da citação. Algumas observações aqui são importantes. Primeira delas, o defensor constituído, o advogado querelante, o assistente de acusação, eles sempre serão intimados pelo órgão oficial, desde, claro, que conste na publicação, o nome do acusado, para saber de qual processo está trabalhando. Mas o advogado constituído, o querelante e o assistente sempre serão intimados através da imprensa oficial do órgão oficial, sob pena de nulidade. Essa previsão está lá no artigo 370, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Hoje, com o processo eletrônico, isso aqui facilitou. É tudo realizado via eletrônica, essas intimações aqui. Não há mais necessidade aqui dessa questão do órgão oficial. Mas ainda naqueles processos físicos que ainda existam, a intimação então do advogado, constituído pelo acusado, do advogado querelante e do assistente, sempre será realizada através do órgão oficial. Se eu não tiver órgão oficial, será realizada mediante carta com aviso de recebimento, ok? Por sua vez, o Ministério Público, o defensor dativo e o defensor público deverão sempre ser pessoalmente intimados. A intimação do MP, do defensor dativo e do defensor público não será feita através de órgão oficial, mas sim pessoalmente. É o que determina o artigo 370, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A intimação ainda, ela vai poder ocorrer na própria audiência. Digamos que foi designada certa audiência de instrução de testemunhas. Essa audiência, por algum motivo, teve que ser adiada. Todos os ali presentes já saem intimados daquela audiência. Não há necessidade depois de eu intimar pessoalmente, publicar no órgão oficial. Então, a intimação, ela também pode ocorrer pelo próprio termo da audiência. Estão todos ali na audiência, de repente tem que adiar essa audiência ou remarcar uma nova data, eu já intimo na própria audiência. É o que determina o artigo 372 do Código de Processo Penal. Então, vejo que a intimação, ela serve para eu dar ciência para as partes de um ato que já foi praticado. E ela pode acontecer de diversas maneiras, seja pelo órgão oficial, seja por carta com aviso de recebimento, seja pessoalmente, ou seja na própria audiência, ok? E para fechar, só falta a gente ver a questão da notificação. Antes de tratar de um conceito da notificação, preciso falar para vocês que o Código de Processo Penal, ele não diferencia intimação de notificação. Às vezes ele usa intimação quando deveria ser notificação, notificação quando deveria ser intimação. Então o Código de Processo Penal ele não faz uma diferenciação acerca dos institutos. Isso aqui é diferenciado pela doutrina. Então o que é a notificação? A notificação, diferente da intimação, serve para eu dar ciência para alguém quando eu tenho que praticar determinado ato no processo. Na intimação, o ato já foi praticado. Na notificação, eu notifico alguém para que venha até o processo e pratique determinado ato. Por exemplo, quando eu notifico uma testemunha para comparecer e prestar o seu depoimento. Então, a notificação, eu vou dar ciência para alguém para que venha até o processo e pratique determinado ato. Aqui, o ato não foi praticado ainda. Eu estou pedindo para a parte que venha até o processo e realize determinada providência que eu preciso realizar nesse momento. Então, eu notifico a testemunha para que venha prestar o seu depoimento.
Por exemplo, também, lá na lei de drogas, a gente tem no artigo 55, que antes do recebimento ou rejeição da peça acusatória, o juiz ele vai notificar o acusado para apresentar uma resposta prévia à acusação que foi oferecida. Ele notifica para apresentar a resposta, aí vai para aceitação ou rejeição da peça acusatória, e aí sim ele será citado. Então a notificação nada mais é do que você chamar alguém para a prática de determinado ato. Enquanto a intimação é para você dar ciência de um ato que já foi praticado. Ok, pessoal? Então, sobre a comunicação dos atos processuais, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigada e tenham bons estudos!